Este é o sexto e último vídeo da série Criando um SaaS em .NET, um monolito modular com qualidade e escala desde o início. Nos vídeos anteriores, nós criamos o sistema do absoluto zero. Criamos a solução Nexus, criamos o serviço Operations, criamos 3 módulos, o Identity, o Frota, o Shipment, criamos entidades, objetos de valor, e hoje nós vamos conectar tudo isso. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e você está no canal Tolitech. Este vídeo é provavelmente o mais importante da série. Hoje eu vou mostrar como nós vamos integrar os módulos, sejam com eventos ou com integrações síncronas através do Mediator. Então vamos abrir nosso terminal. Com o terminal aberto, nós vamos digitar então o comando lino, event, new. Nós vamos criar um novo evento no serviço Operations, no módulo de frota, na entidade veículo. É um evento de domínio. Nós vamos colocar o nome de evento de veículo criado. Enter. Vamos querer associar um event handler a ele, sim. Vamos, para facilitar, usar o mesmo nome, veículo criado. Disparar um evento de integração? Sim. Vamos criar também um evento de integração de mesmo nome, veículo criado. Poderia ser um nome qualquer. Associamos um modelo de criação, selecionamos uma placa. Prontinho, ele criou aqui para a gente todos os artefatos que nós configuramos. Vamos dar um clear. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos acessar nosso módulo, fleet. Vamos lá no core, domain, aggregates, veículos. Vamos abrir o nosso agregado, né? Nosso veículo. Podemos já perceber aqui, vamos descer um pouquinho, que no nosso método de criação, nossa factory, ele já tem configurado para disparar um registro de domain event, né? Então aqui ele vai fazer esse disparo do domain event, do veículo criado. Vamos lá no application, veículos, command, criar veículo, né? Nosso use case, criar veículo. Aqui nós temos um detalhe importante, que todo o processo de eventos, para ser disparado, ele tem que ser disparado em uma transação, senão a gente vai lançar uma exceção. Então vamos só fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, um pequeno ajuste. Então vamos salvar em transação. Como nós trabalhamos com Outbox, né? Então o processo tem que ser feito dentro de uma transação mesmo, para garantir todo o processo. A gente deixa isso para explicação em outro vídeo, para não prolongar demais. Essa é a interface, né? Nós temos save changes in transaction, dá para abrir uma transação explicitamente. Enfim, tem uma série de métodos aí que nós podemos estar utilizando no projeto. Perfeito. O importante é sabermos que para funcionar o Outbox, esse disparo de eventos tem que ser feito em transação, né? Então agora nós vamos criar um Event Handler. Lino, Event Handler é o comando, new. Agora nós vamos para o módulo de shipping. Nós vamos consumir, né? Nós vamos criar um consumidor. Então nós vamos selecionar aqui um evento de integração, vai ser lá no veículo, né, no nosso Shadow Entity. De qual módulo nós vamos consumir? Do fleet, do veículo criado é o nome do evento. E nós vamos criar aqui um veículo criado, que vai ser o handler de um evento de integração. Sim, ele vai estar criando automaticamente a referência, mas não a referência entre módulos, né? E sim a referência do evento. Então, para facilitar, vamos ver aqui tudo que foi criado. Através do Lino Event New, nós criamos um evento de domínio. Este é o evento de domínio, né? Veículo criado. Notem o sufixo evento de domínio. No Application, dentro do módulo de frota, veículo, Event Handlers, nós temos aqui um veículo criado, é um Event Handler. O que ele faz? Basicamente aqui, vamos descer para facilitar. Aqui, ó. Basicamente, ele vai estar criando um evento de integração e vai estar sendo registrado pelo Outbox esse evento de integração e vai ser salvo, né, naquela transação. E aí tem o evento de integração que foi criado, que é justamente esse aqui que foi referenciado entre os módulos, né? O módulo de frota tem esse evento de integração, que é disparado. E aí nós temos no shipping, lá no application, o consumidor desse evento de integração. Então nós vamos vir aqui em Event Handlers, esse é o evento de integração. E quando receber aquele evento, o que ele vai fazer? Descer aqui um pouquinho. Então nós temos aqui a criação do objeto veículo, que nós recebemos via evento. Só que agora aqui ele é um Shadow Entity, né? E nós vamos adicionar no repositório e fazer o save changes. Então ele vai estar replicando esse dado vindo do módulo frota para o módulo de shipment. Agora vamos dar um clear, vamos criar um outro evento, de event new, no frota. Agora vamos fazer o mesmo processo para o motorista. Então vamos colocar aqui um novo evento de domínio, motorista criado, nome motorista criado, vamos vincular um event handler, vamos criar um evento de integração também, de mesmo nome, modelo de criação, vamos selecionar que campo vai ser transportado, né, full name, apenas, prontinho, criou. Então vamos novamente lá no Solution Explorer, módulo Fleet, domain, vamos ver no motorista, né? Então o mesmo procedimento, vamos lá no Events, criou o nosso motorista criado, um evento. Se a gente abrir aqui o agregado, tá aqui o Register Domain Event, né, desse motorista criado. Vamos lá no Application, Use Cases, o mesmo processo, né? Então no caso de uso criar motorista, nós temos que fazer a troca aqui para Save Changes in Transaction. Caso contrário, seria disparado uma exceção, por segurança, né? Como trabalhamos com Outbox, então o processo tem que estar numa transação. Então criou aqui o Event Handler, fez todo o processo direitinho. Vamos fechar as pastinhas aqui. Voltamos para o nosso terminal e vamos criar um Event Handler. Então agora a gente vai criar um Event Handler de integração lá no Shipment, né? Driver, né? Motorista, evento de integração, vai consumir do frota, módulo de frota, motorista criado. Sim, ele vai adicionar novamente a referência, né? De um evento de integração para o Application. Então se nós viermos aqui no Application do módulo do Shipment, nós temos aqui Integrations, o Event Handler, então que vai receber esse evento de integração e vai estar criando um motorista.
para a gente com esses dados que são recebidos. Mesmo processo, tanto para veículo quanto para motorista. Vamos rodar essa aplicação. Vai subir para a gente nosso projeto Aspire. Prontinho, subiu tudo. Logzinho de erro padrão, né, da licença do Mediator, que nós não colocamos ainda. Vamos abrir aqui o nosso front-end. Operations. Vamos no chip primeiro. Frota. Tá um new aqui na remessa. Então podemos observar que não tem veículo e não tem motorista, ok? Então vamos ver se está tudo funcionando, essa questão de integração por eventos. Então vamos criar um novo motorista. Vamos colocar um dado qualquer, apenas para teste. CNH, qualquer uma, categoria da licença, status, disponível, salvar. Prontinho, gravou. Agora vamos criar um outro motorista, apenas para teste, né? Novamente uma CNH qualquer, uma licença qualquer, um status qualquer, em viagem, vamos colocar disponível, salvar. Perfeito. Agora vamos aqui em veículos e vamos também fazer um teste criando um novo veículo. Então vamos colocar como placa WRU 4367, marca qualquer, modelo qualquer, ano de fabricação, volume, peso, status, última data de manutenção. Vou deixar sem nada, salvar. Vamos criar uma nova rapidinho aqui. Apenas para mostrar que todos esses dados agora, através dos eventos de domínio, eles são replicados para o outro módulo, né? Então, o evento de domínio é disparado, o Event Handler recupera essa informação via Mediator, transforma, né, chama o Outbox para passar os dados, é gravado na tabela de Outbox, ela é lida pelo Rankfire, e depois via RabbitMQ, o consumidor recebe essa informação no módulo de Shipments, né, e grava na tabela associada. Então aqui os dados estão cadastrados, vamos ver aqui no Shipments, vamos ver se já replicou. Aqui, ó, os dois veículos foram replicados e os dois motoristas também já foram replicados via RabbitMQ, né. Então nós temos no banco de dados esses dois registros que foram criados de um módulo para outro. Agora vamos fechar nosso front-end, acessar nossos logs estruturados e navegando aqui a gente consegue já observar os registros, né, que foram criados, da onde que vieram. Tem questões aqui de os eventos de domínio disparados, eventos de integração disparados, todo esse processo bem documentado aqui. Vamos abrir este evento. Então, com o trace aberto, nós podemos visualizar algumas informações bem interessantes, né? Esse é um evento de domínio que foi disparado para a criação do veículo. Então, aqui tem algumas informações do rastreio, né? Tanto do evento de domínio quanto do evento de integração, as chamadas SQL que aconteceram no seu tempo. Então, ele já mostra para a gente aqui essa árvorezinha montada, bem legal, bem bacana. Agora vamos voltar aqui, fechar tudo. Vamos voltar para o nosso terminal e vamos criar agora um novo use case de consulta. Então vamos criar um Lino Query New, vamos criar uma consulta no módulo Fleet, veículo. Vamos criar obter a disponibilidade do veículo, por exemplo. Então um get para a gente fazer uma consulta da disponibilidade do veículo. Vai ser um retorno de objeto único. Então aqui ele vai criar para a gente o Query Handler, Query Result e o Query Validator, específico dessa consulta. Vamos aqui no objeto, no Solution Explorer. Vamos visualizar o que ele criou para a gente. No Application, Use Cases, Veículos, Queries. Aqui, ó, obter a disponibilidade do veículo. Então ele criou os nossos 4 artefatos. Vamos abrir cada um. Eles já estão os 4 implementados. Obviamente que eles não estão de acordo com o que nós desejamos, né? Com a regra que nós queremos para esse momento. A gente vai estar alterando isso manualmente. Então para essa consulta, vamos colocar mais 2 campos. Um DateTime com a data inicial para consulta dessa disponibilidade, né? Desse veículo, desse ID que nós vamos estar informando. E vamos colocar também uma data final. Vamos colocar aqui um comentáriozinho padrão para a disponibilidade do veículo. Ok, perfeito. Notem que as alterações foram feitas no Query, né? Agora vamos mexer aqui no Query Validator. Vamos validar esses 2 campos novos que nós colocamos. Então vamos colocar ele aqui. A data inicial tem que estar preenchida, não pode estar vazia. E vamos colocar a data final. E a data final não pode estar vazia. E ela tem que ser maior que a data inicial. Não vou colocar uma mensagem por enquanto, vou deixar a mensagenzinha padrão. Agora vamos acessar nosso Query Result. Esse é o padrãozinho de retorno. Eu não vou querer retornar nenhuma informação. Vamos usar apenas o sucesso ou falha do objeto result. Então aqui nós podemos deixar sem nada, né? Deixar vazio. Só isso mesmo, fechar. Agora a implementação do nosso Query Handler. Vamos descer aqui. Nós já alteramos o nosso objeto de result, né? Ele não vai retornar nada, podemos tirar. O nosso select agora vai ser anônimo. Então vamos retornar o status do veículo, que nós vamos estar utilizando como regrinha abaixo. E vamos fazer uma verificação se está em manutenção este veículo, né? Como é que a gente vai saber se está em manutenção? Referente ao range de datas que nós estamos recebendo. Então, manutenções, alguma, e aí vamos colocar aqui, se tiver alguma manutenção, entre a data inicial e a data final que nós estamos recebendo aqui da query. Só temos tipo de manutenção aqui, eu acho que eu comi uma bola lá em outro vídeo. Eu acho que faltou aqui a data de manutenção. Não temos a data de manutenção, ela é super importante, foi um erro não previsto, não estava previsto o esquecimento para esse vídeo, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos criar essa data, o Lino também permite, né? A gente está obviamente incluindo novos campos. Vamos dar continuidade aqui sem essa data, só para finalizar, ficar fácil de entender. E vamos criar essa data também na sequência, fazer a migração do banco, enfim, todo o processo corriqueiro aí do nosso dia a dia. Então aqui o correto seria, onde essa data de manutenção, né, for maior que start date,
e menor que o end date. Então, se tiver alguma data de manutenção entre esses dois períodos, não vai ser possível aí a disponibilidade, ela não existe desse veículo, né? Legal, vamos continuar aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma regrinha de negócio. Se o veículo, se o retorno, né, desse objeto anônimo, nós não trocamos ele aqui. Vamos subir um pouquinho, aqui, ó. Vamos mudar essa variável, então, para veículo. Se o veículo for nulo, verificação de nulo. Ok, então vamos lá. Se o veículo não vai conseguir trazer as informações agora, por conta da falta do campo, né? O IntelliSense não vai funcionar. Então vamos facilitar para a gente, vamos criar o nosso campo, então. Então, ao invés de a gente fazer esse processo manual, vamos usar o próprio Lino, né? Que aí ele já cria para a gente tanto no domínio, já faz a configuração do Entity Framework Core e todo esse processo. Então vamos lá. Lino Entity Edit, módulo de frota, manutenção. Vamos adicionar um novo campo. Esses são os campos listados até o momento. Então vamos adicionar mais um, sim. Vamos colocar o campo, a data de manutenção. Ele é um datetime, é obrigatório. Display name, data de manutenção. Participa dos métodos do factory, sim. Mais algum? Não. Confirma? Sim. Então ele vai alterar a nossa entidade lá no domínio, vai alterar o configuration do Entity Framework Core, né, para adicionar essa nova propriedade, vai mexer nos arquivos de resources, colocar as devidas traduções para os idiomas configurados no projeto, alterar o front-end, né, então o formulário lá no Blazor, enfim, todo esse processo. Então com o campo adicionado, tira aqui, com o campo adicionado, vamos fazer o seguinte agora. Vamos terminar aqui nossa regra de negócio, né? Então, se o status do veículo, se o status atual do veículo, ele não for disponível, vou colocar aqui, disponível. Vamos só melhorar aqui, tirar esse namespace e colocar no using, né? Deixar mais fácil a visualização. Então, se o status ele não estiver disponível, vamos adicionar aqui uma mensagem de erro. Então, result é de error. Vamos colocar, por exemplo, que o veículo está em status, e aí o status atual do veículo, né? No caso, alguma coisa que seja diferente de disponível. Aqui nós podemos colocar um método de extensão para esse enum. Então, podemos pegar a descrição desse enum, por exemplo. Ou podemos, melhor ainda, utilizar o getEnum resource name. Então, através do arquivo de resources, por exemplo, ele já vem com o dado traduzido, né? Como nós estamos trabalhando numa aplicação globalizada, né? Multi-idiomas. Então, seria mais interessante. Então, vamos pegar aqui o nome curto aqui colocar no using, passar o resource manager. Agora vamos acertar aqui o nosso return, vamos retornar apenas o result, se estiver tudo ok. Então vamos alterar aqui, retorno result, que ele nasce como no content, né? Mas vamos adicionar uma outra regrinha também, que é quando o veículo está em manutenção, ele está naquele range de datas, né? Então se o veículo está em manutenção, nós podemos também adicionar uma outra mensagem, aqui faltou um return result, né? Ops, faltou um return result. E aí se ele está em manutenção, também adiciona um erro e dá um return result. Poderíamos fazer dessa forma, mas tem uma forma um pouquinho mais elegante para contornar essas mensagens. Se a gente for aqui no Solution Explorer, no domínio, nós temos uma classe que agrupa nossos erros, né? Então aqui, ó, veículos, temos uma classe de erros. Nós podemos agrupar esses retornos, né, essas mensagens de erro em um local mais adequado. No Lino nós também temos um comando para isso. Nós podemos digitar aqui Lino Error Definition New. Vamos criar uma nova definição de erro para o módulo de frota, veículo. Nós vamos colocar um nome aqui, por exemplo, de veículo sob manutenção, por exemplo. Então, veículo sob manutenção, vamos colocar um título para esse retorno, né? Então, por exemplo, veículo sob manutenção, e vamos colocar também uma mensagem mais detalhada. Então, detalhe, vamos colocar que o veículo tem manutenção agendada durante o período especificado. Então, essa é a mensagem. Quando nós executamos esse comando, ele já vai traduzir também para todos os idiomas que foi configurado para o projeto. Então, todos os idiomas já têm essa mensagem especificada, né, para retorno, cada um a qual na sua cultura. Então, podem notar que já foi incluído um método aqui, né? Então, veículo sob manutenção. Se nós entrarmos aqui nos arquivos de resources, nós podemos observar que já temos esse erro, então, traduzido tanto para inglês, português, chinês e espanhol, que foram os idiomas que nós colocamos como disponíveis para esse projeto. Claro que se tivesse colocado alemão, enfim, outros idiomas estaria sendo traduzido também. Então agora vamos fazer um retorno um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais organizado, porque agora a gente tem um local que tem todas as mensagens de erro, não fica aquelas mensagens espalhadas, né? Então agora nós temos, por exemplo, um return, os erros do veículo, então o veículo está sob manutenção, e só isso já vai automaticamente traduzir e retornar o título e o detalhe do erro ou da validação, enfim, referente a essa regrinha de negócio. Então, feito esse processo, agora nós vamos fechar. Então, vamos abrir nosso terminal. Vamos trabalhar com integrações através do Lino Integration New. É uma integração interna, módulo de frota, sim. Ele vai criar um projeto para a gente, né? Ou alguns projetos no caso de integração. Então, vai abrir o contrato. Aqui vou mostrar para vocês, dentro do módulo de frotas, integrations. Então, nós temos contratos agora. Está vazio, né? Tem a parte de HTTP, que é a implementação desse contrato, e a parte in process também, para a integração deste contrato, ok? Então dá para fazer a integração tanto via HTTP quanto in process, no caso porque nós estamos num monolito modular. Então agora vamos criar um recurso de integração, então Lino Integration Resource New, para o módulo Fleet, vamos dar um nome de veículo, sim,
Já criou alguns arquivos aqui. Então ele vai criar lá no contrato uma interface, que depois vai ser implementada, né? Ela já tem esse registro para gestão de dependência, que vai ser registrado automaticamente via Source Generators, não por Reflection. Aqui é a nossa classe que implementa aquela interface, né? Podem ver que não tem nada implementado ainda. Então vamos criar agora uma operação para esse nosso novo recurso. Então Lino Integration Operation New, no módulo Fleet, no Resource de veículo, né? Então vamos criar uma nova operação. Ela vai se chamar obter a disponibilidade do veículo. Vai ser uma operação do tipo GET, Single Object, ok? Criou nossa operação. Então se a gente for agora lá no contrato, o que significa essa operação, né? Então vamos lá. No contrato ele adicionou uma operação aqui para a gente, para obter a disponibilidade, isso é lá no contrato. E agora na implementação, pode ver que já trouxe o método implementado, né, ou levemente implementado, um rascunho aí de como mais ou menos deveria ser. E aí agora a gente vai implementar na mão esse processo. Ele já criou os arquivos, as classes de request e response dessa operação. Então nós podemos aqui efetuar as alterações. Então para o request, nós vamos precisar do quê? Para obter essa disponibilidade do veículo. Nós vamos precisar do identificador do veículo, que é um inteiro, né? Nós vamos precisar de uma data inicial e de uma data final. Se vocês lembrarem, nós implementamos lá no Mediator essa chamada, essa regra, né? Então aqui nós vamos fazer agora via integração. Via integração nós vamos chamar lá o Mediator. Então request criado. Agora vamos lá na nossa implementação, no nosso in-process, né? Que é chamado quando estiver dentro de um monolito modular. É um processo que ele vai estar rodando não HTTP, no caso é in-process, né? Então vamos implementar aqui. Vamos fazer uma chamada pro Mediator. Então vamos tirar esses comentários. O nome do nosso query lá no Mediator é exatamente esse, né? Obter a disponibilidade com o sufixo query. Só que no caso temos alguns parâmetros para passar. Esses parâmetros são o ID do veículo, como ele é fortemente tipado, né? Strongly Type ID, então nós temos que transformar esse inteiro do nosso request em um identificador do veículo. Passamos a data inicial, passamos a data final, prontinho. E só nesse processo já foi feita essa chamada lá para o Mediator via in-process, né? Então só isso a gente já consegue estar implementando, chamando aquela regrinha que nós criamos. Só vamos fazer uma melhoria aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos retornar direto, return. Então se o query result ele for uma falha, se ele não for com sucesso, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um simples return add errors, né, um result add errors do nosso query result. Simplesmente ele vai transportar esses erros retornados direto, se não retorna o result, já que não precisamos de nenhum conteúdo, né? Nós definimos que o response lá não tem nenhum conteúdo. Bacana. Aqui está implementado já com sucesso. Agora vamos fechar tudo. Temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer o nosso módulo de shipment consumir a nossa integração de frota, né? Então vamos fazer o seguinte, para finalizar, um Lino Integration Consume, vamos consumir, né? Que módulo vai consumir a integração? Então, nesse caso, é um módulo de shipping. Então, selecionamos aqui shipping, operations fleet, sim. Então, agora, automaticamente vai ser registrado aqui a referência, né? Para application, no caso do contrato, e na infraestrutura, a implementação. Automaticamente, essa injeção de dependência já é colocada e configurada lá. Então, vamos dar um clear. Então, dando continuidade aqui, vamos abrir o Solution Explorer e vamos continuar a implementação. Então, lá no shipment, no create shipment, vamos implementar a nossa verificação de disponibilidade do veículo. Nós queremos colocar aqui, no caso, uma regra, né? Uma verificação que ela não pode ser eventual. Então, ela precisa ser in process. Então, vamos colocar aqui a nossa integração, a integração do veículo, no caso, a interface. Só corrigir aqui a documentaçãozinha XML, para não dar erro, um pouquinho. Okay? Aqui em cima, antes das criações dos objetos de valor, nós vamos fazer uma chamada para essa nossa integração. Então, vamos criar aqui uma variável, né? Um result, que vai receber esse retorno da disponibilidade. Então, veículo, integração, obter disponibilidade. Então, nós precisamos passar o quê? Precisamos passar 3 informações aqui, no caso. O identificador do veículo, né? Vamos só ajustar aqui o namespace para ficar mais bonitinho. Vamos passar aqui no nosso record o nosso identificador do veículo. Por exemplo, vamos passar aqui a data de saída e a data de chegada. Vamos configurar aqui o nosso await, né? Cancellation token, configure await false, ok. Vamos só acertar o nosso ID do veículo, que como ele é um strongly type ID, nós temos que pegar o valor dele, né? Que aí transforma ele num dado primitivo. E como essa data de chegada ela pode ser nula, então vamos colocar uma regrinha aqui. Então se ela for nula, vamos pegar a data de partida, por exemplo, e adicionar 24 horas, por exemplo. Uma regrinha inventada agora aqui, só para realmente passar uma data lá. Legal, agora com esse objeto retornado, o que nós temos que fazer com ele? Uma regrinha, vamos só passar uma documentaçãozinha dele aqui, né? Verificação de disponibilidade. Então se essa disponibilidade ela for falha, né? Is failure, se ela falhou por algum motivo, nós vamos fazer o seguinte, vamos retornar um result add errors com esse retorno. Então, automaticamente, ele já vai pegar os dados de erros desse objeto, de result, e retornar para a nossa API, que vai transportar lá para o nosso front-end, a gente já vai visualizar tudo isso funcionando. Então, aqui tem as criações dos objetos de valor, cria o nosso shipment, tem toda a implementação feita automática aí pelo Lino.
Agora vamos acessar nossa terminal para um .NET Build. Prontinho, build feito. E vamos agora efetuar nossa migração. Lino Database e Migrations New, por conta daquela data de manutenção, né, que eu havia esquecido de fazer nos vídeos anteriores. Então, descrição, a data que foi adicionada, né, a data de manutenção, Migrations sendo criado, script sendo criado. Vamos visualizar o script. Então vamos lá no Solution Explorer. Vamos abrir o ponto SQL. Então está aqui a criação da nossa data de manutenção. Vamos rodar nosso projeto. Subindo aqui nosso projeto, nosso Aspire, prontinho. Novamente aquela mensagenzinha de licença do Mediator. Então vamos acessar nosso front-end. Prontinho, primeira coisa, vamos lá no módulo de frota. Vamos lá em manutenções. Vamos apagar esse registro antigo, excluir. Vamos começar a criar aqui uma nova manutenção. Então nós temos esses 3 veículos que são listados, né? Vamos escolher um aqui, por exemplo, 23 ABC. Vamos colocar uma descrição qualquer, um custo qualquer, tipo de manutenção. A data de manutenção, vamos, por exemplo, colocar dia 13 de janeiro, a partir das 6 horas da tarde, ok? Salvar. Vamos lá no outro módulo de shipments, né? Vamos criar uma nova remessa aqui. Tracking code. Vamos colocar aqui TCK123, rua 1, cidade 1, SP, zip code. São dados de teste mesmo, sem muita relevância aqui, né? A gente vai focar um pouquinho mais lá nas datas. Estado, CEP, peso, volume, posição. O status vamos deixar como pendente. Então a saída estimada, dia 12 de janeiro, às 5 horas da manhã. Da tarde, ok? 5 horas da tarde. Então, a chegada estimada dia 14, às 7 horas da manhã. Qual veículo? Qual motorista? E vamos salvar. Então, ele salvou o nosso registro aqui, no caso, de remessas. Vamos criar as paradas. Vamos colocar, por exemplo, parada 1, de carregamento. Uma data, dia 13. Colocar a data de chegada, também dia 13. Colocar às 6 horas, 1. Salvar. Legal, bacana, registro criado. Então, esse processo aqui já está funcionando. Vamos voltar. Vamos novamente nas manutenções e vamos criar uma manutenção para o nosso outro veículo. Eu troquei o idioma para português. Agora a gente vai criar uma manutenção para fazer aquele teste de integração. O nosso sistema não vai poder permitir a gravação daquela remessa por conta do veículo estar em manutenção. Então vamos preencher aqui a data de manutenção. Por exemplo, 13 de janeiro, vamos ver às 18 horas e 30 minutos, ok? Agora nós vamos no nosso módulo de envio, remessas. Vamos criar uma nova remessa. Vamos passar aqui rapidinho pelos dados. Qualquer dado, 1 a 1. Cidade 1, passar aqui bem rapidinho pelos dados, que a ideia é nós validarmos aquela integração criada, né? Ou seja, no momento que a gente vai gravar a remessa, a gente faz uma chamada síncrona, uma integração para o módulo de frotas, no caso. Então, data estimada de partida, vamos colocar dia 12, 18 horas, vamos colocar 16 de janeiro. Isso está dentro, então, daquele range de manutenção. Esse é o nosso veículo, esse é o nosso motorista. Nesse momento, a gente não poderia fazer, no caso, esse registro. Podem notar que o título e o detalhe já veio traduzido conforme nós criamos lá o nosso Error Definition. Se a gente mudar a data aqui para uma data fora daquele range, salvar, salvou corretamente a nossa remessa e podemos dar continuidade ao processo aqui de criação das paradas. Finalizamos então por aqui o nosso Nexus, né, o nosso sisteminha simples de logística, o nosso monolito modular. Este é um exemplo de como um sistema pode crescer sem medo, sem improvisos. As decisões foram feitas de forma explícita e os limites bem definidos. O Lino não tomou a decisão por nós, mas ele nos impediu de tomarmos decisões ruins sem mesmo perceber. Ele nos ajudou a criar toda a estrutura, a impor limites e nos ajudou a reduzir muito a dívida técnica antes mesmo dela nascer. Se você quer construir sistemas assim desde o primeiro dia, você pode encontrar mais informações em lino.dev. A arquitetura ela não é só um detalhe, é uma decisão estratégica e ela começa desde o primeiro comando. Meu muito obrigado por acompanhar toda essa série. E se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque vem muito mais conteúdo técnico por aí. E fique à vontade para deixar nos comentários qualquer dúvida que você possa ter. Te vejo nos próximos vídeos. Até lá.